Como você define algo que é tão intangível que até mesmo os resultados disso podem não aparecer por semanas e talvez meses? Gateway, em si, é propriamente definido como, digamos, um meio de liberdade, um novo tipo de liberdade que talvez você nunca tenha experimentado antes na sua vida, uma chance para esse novo tipo de liberdade. Além disso, é uma exploração, digamos, da consciência e mais particularmente da sua consciência. Como faz isso? Bem, tenho certeza de que você está ciente, neste exato momento, do que chamamos de hemisync, ou hemisync, um termo vago que usamos para sincronização hemisférica, que é o que você está aqui para fazer, para vivenciar o processo de sincronização hemisférica. Se você não sabe sobre isso, talvez eu deva distribuir alguns folhetos que expliquem o que é hemisync. Basta dizer que é um método, é uma das ferramentas, e talvez a ferramenta básica que usamos no Gateway. E falando de ferramentas, é isso que o verdadeiro processo é o ensino de ferramentas mentais para alcançar essa liberdade de que falamos. E essa liberdade só pode ser expressa pela sua própria consciência, não pela minha, nem por qualquer uma das pessoas que ajudam você a passar por este processo Gateway. Ela vem das suas próprias ações. Agora temos apenas um dogma específico que você deve considerar, e é que você, a essência de você, é mais do que seu corpo físico. O que isso significa, além dessa declaração específica, faz parte da exploração da consciência na qual você mesmo irá entrar. Consciência, uma palavra tão vaga para descrever algo tão tremendamente vasto. Na consciência humana em si mesma, o que sabemos hoje é apenas talvez uma fração da realidade do que a consciência humana pode ser. Gateway ajuda você a explorar as fronteiras, os limites da consciência humana como a conhecemos. As ferramentas que fornecemos novamente ajudam você a realizar essa exploração. Uma das coisas que insistimos que você entenda é que o Gateway não garante que você terá uma experiência fora do corpo. E, claro, eu sei que muitos de vocês talvez vieram dizendo: oh, eu vou ter uma experiência fora do corpo. Em termos percentuais, eu diria que o quê? 15% das pessoas que participam de uma sessão Gateway têm uma experiência fora do corpo durante a sessão. As ferramentas são para a consciência. E o estado fora do corpo, como o conhecemos, é uma forma de consciência. As ferramentas que fornecemos a você, talvez em algum momento, possam permitir que você alcance este estado de estar fora do corpo. Mas não há garantias neste programa específico de que isso ocorrerá durante o programa em si ou posteriormente. Se for o caso, acho que você deve verificar com os nossos supervisores amigáveis que estão esperando por perto, e eles ficarão felizes em dizer: bem, sinto muito, isso não é para você, se essa for a sua expectativa total, porque não podemos garantir isso. Como poderíamos garantir o que qualquer ser humano fará? A oportunidade, sim. E a possibilidade, sim. As ferramentas, como eu disse, sim. Garantia, não. Então, com isso em mente, e que esta é uma exploração da consciência para você, se você aprender essas ferramentas,
e você os aplicar de fato, isso lhe dará um tipo de liberdade indescritível nos dias, semanas, no resto da sua vida. É isso que essas ferramentas podem fazer. No entanto, temos um pequeno problema. Talvez 2, talvez 3. Para utilizar essas ferramentas corretamente, você tem que começar, pelo menos, a fase primária de entender a si mesmo. Como você faz isso? Você tem que entender, antes de tudo, o que você é, onde você está, e mais tarde, talvez descubra por que você é. Existem barreiras que você encontra nesta exploração da consciência. Essas barreiras, por si só, não são intransponíveis, mas, no entanto, são barreiras. Existem 2, possivelmente 3, barreiras principais que estarão no seu caminho. O primeiro deles é o medo e a associação com o medo, e o padrão subjacente de medo-raiva é o principal. E você diz, eu não tenho medo, ou eu não tenho raiva dentro de mim. Algumas das pessoas mais profundas fizeram essa afirmação, e quando começam a descobrir outros elementos em sua exploração da consciência, elementos de si mesmas, elas descobrem esse medo e essa raiva. E à medida que eles investigam mais a fundo, e é por isso que isso é tão importante, essa posição principal de aceitar ou considerar uma crença, essa raiva e medo entre a maioria das pessoas tem a ver com a morte. É um medo de que eu vou morrer por causa de um padrão imenso que você desenvolveu desde o nascimento, talvez impresso no nascimento, que diz sobreviva, e aprendemos a levar essa impressão de sobrevivência apenas por causa da vida física. E essa sobrevivência diz sobrevivência física. E a sobrevivência física é totalmente destruída se existir algo como a morte. Uma vez que você tem o conhecimento desse medo, e ele está no subcorrente de todos nós, há o fator relacionado, que é a raiva. Sobre o que é a raiva? Bem, a raiva é devido ao fato de que você vai ter que morrer. Vê como eles se conectam? Medo. Tenho medo de morrer? Para a raiva, porque tenho que morrer. Isso derrota todo o conceito de sobrevivência. Porque essa impressão que você aprendeu ou acredita tem a ver estritamente com a sobrevivência física. Então, grande parte da sua vida foi voltada para a sobrevivência física. Praticamente toda a nossa cultura é direcionada para a sobrevivência física. Então, do que estamos falando? Considere esse primeiro padrão. O primeiro padrão sendo eu sou mais do que meu corpo físico. Se você considerar essa premissa, esse pequeno pedaço de dogma como possivelmente real, então você tem que considerar muito seriamente que, sendo mais do que seu corpo físico, você também pode continuar a ser mais do que seu corpo físico. Essa é uma das principais possibilidades de liberdade que o Gateway oferece. As ferramentas ajudam você a interpretar que existe um padrão em que esse você, mais do que físico, sobrevive a algo que chamamos de morte física. Esse é um dos principais.
Como isso é encoberto? Isso é encoberto pela enculturação que é mundial. Não é peculiar ao nosso, entre aspas, sistema cultural americano. É mundial o fato de que, por sua vez, estabelecemos sistemas de crenças que criam limites, que nos encerram dentro de uma caixa, e esse é o limite dos nossos sistemas de crenças. E nos sentimos seguros e protegidos, como nossa cultura nos ajuda a fazer nesses sistemas de crenças específicos que criam a caixa, e não queremos necessariamente remover a caixa. E remover apenas uma pequena rachadura na caixa pode parecer muito, muito, muito perigoso para todos esses sistemas de crenças que têm Bem, talvez tenhamos aprendido alguns deles no colo de nossa mãe. Talvez na escola os tenhamos aprendido. Eles estiveram ao nosso redor, as coisas, as estruturas que criam uma caixa que nos limita. Gateway ajuda você a criar janelas e portas nessa caixa em que estive, em que ainda estou em grande medida, e sua caixa é muito parecida. Estou em uma caixa, você. Minha caixa tem muitos buracos agora, é claro, e ainda assim essa caixa ainda existe porque estou aqui agora. Qual é a sua caixa? Eu não posso te dizer qual é a sua caixa que te restringe. Demorei bastante para descobrir qual é a minha, imagine a sua, e não estou interessado em saber os detalhes da sua caixa. Meu trabalho é atuar como um catalisador para ajudá-lo a criar portas e janelas nessa caixa, The Gateway. Liberdade da caixa. Há algumas outras coisas que podem ajudar você, por sua vez, a começar nesta viagem de descoberta, nesta descoberta de quem você é, porque você é o que você é. Discovery of who you are, why you are, what you are. E parte disso é, por sua vez, mais importante, uma maneira de obter uma perspectiva diferente sobre si mesmo e onde você está. E sendo meio preguiçoso e ficando sem palavras, se você se juntar a mim naquele dispositivo favorito chamado Flipchart, tentarei fazer minha mão esquerda funcionar para descrever isso um pouco mais graficamente, ou pelo menos me dar uma desculpa para descrever isso de forma mais gráfica. Bem, isto é um flipchart, e flipcharts supostamente devem virar, então suponha que viremos o flipchart. E felizmente temos algo no flipchart cortesia de um amigo. Sobre o que eu ia falar? Ah, sim. Quem somos, onde estamos, por que estamos. O melhor que posso fazer neste momento é ajudar você a começar a entender onde está. Portanto, é mais fácil fazer isso graficamente. Vamos considerar esses diferentes padrões do ser humano. Vamos supor que B representa nascimento e esta é uma linha de crescimento, de experiência como ser humano. Vamos dizer que este é um caminho, e isso expressa o que chamarei de estado de inocência. Ao nascer, você começa este padrão como uma folha em branco, como uma folha em branco humana, na consciência humana. À medida que você começa a crescer, perde essas partes da inocência, né? Você perde apenas parte delas sob um procedimento padrão. Olhe aqui e eu vou te mostrar o que quero dizer.
O ser humano médio perde essa inocência em uma parte de sua vida e, no restante de sua vida, ele segue em direção ao ponto de saída, que algumas pessoas gostam de chamar de morte. Eu sou uma delas. Ao longo deste caminho de inocência, o próximo ponto e a maior parte dessa perda de inocência ocorre durante os primeiros 20 e poucos anos de vida de um ser humano. Como se perde essa inocência? Perde-se essa inocência através da velha e conhecida lei de causa e efeito. O que é essa lei em termos de inocência? Uma criança pequena, esperamos, aprende através de causa e efeito que, se tocar neste fogão quente, o fogão queima seus dedos. Portanto, ele perdeu sua inocência em relação aos dedos queimados pelo fogão. Ao fazer isso, ele adquiriu A autoridade e responsabilidade, que andam de mãos dadas com causa e efeito, autoridade, responsabilidade. Ele agora tem a autoridade para continuar a queimar os dedos e a responsabilidade por ter dedos queimados poderia, porque a mamãe não pode estar por perto o tempo todo para ver que ele não queima os dedos, porque ele é do tipo sorrateiro. Mas ele aprendeu por si mesmo que não pode mais escapar das consequências de tocar no fogão quente, então ele assume a autoridade e a responsabilidade. Esse é o caminho da inocência. Quanto mais autoridade, mais responsabilidade você assume na sua vida, maior é a perda da sua inocência. No entanto, devido à forma como vivemos, à cultura em que vivemos, e isso é mundial, transferimos essa autoridade para outros e, ao mesmo tempo, transferimos a responsabilidade para outros. Claro, mamãe e papai cuidam disso até certo ponto em nossa cultura e supostamente devem deixar isso depois e permitir que aquele ser humano assuma sua própria autoridade e responsabilidade. Seja como for, se você olhar para trás e ver esse caminho, é muito plano. Por causa de, neste ponto, aprendemos certo crescimento e, seguindo em frente por aqui, geralmente passamos isso para a enculturação de outros. E é isso que produz a caixa em parte. Agora, primeiro, as ferramentas que fazem parte do gateway, o processo de mudanças do gateway, altera isso, acelera esse padrão de perda de inocência e a acumulação de autoridade, responsabilidade. Então, que está se movendo neste caminho aqui para um estado místico chamado idade adulta. E esse estado de maturidade é praticamente um objetivo inalcançável, mas chegamos o mais longe que podemos para obter essa forma de maturidade, maturidade em si, a assunção de tanta autoridade e responsabilidade quanto podemos. Agora, então esse é um indicador de onde estamos e veja o que podemos fazer em termos de alcançar esse objetivo de maturidade. Certo. Próxima etapa. Aqui, digamos que aqui está uma estrada, mesmo padrão, nascimento. E este é o caminho da maturidade, como chamamos. Novamente, um processo de aprendizagem que para aqui, normalmente, e segue em um caminho relativamente nivelado até o ponto de saída. Nivelado. Reúne muito pouco do que chamamos de maturidade. Como se mede essa questão da maturidade? Novamente, isso é da nossa perspectiva. Mede-se a maturidade
baseado no número de ilusões que você descartou ou liberou. Ilusões. Não desilusões, não ilusões arrancadas de você por algum evento traumático ou por coisas além do seu controle, mas a sua liberação deliberada de ilusões. Talvez as mais queridas sejam as mais difíceis de liberar, mas isso faz parte. Novamente, então, esse processo de portal que leva a esse objetivo quase inalcançável de maturidade é medido novamente pelo número de ilusões, pela quantidade de ilusões que você descartou ou liberou. O processo de portal, novamente, ajuda você, assiste você, mas nada mais. Não define de forma alguma as suas ilusões que você irá liberar e descartar, levando a este padrão de maturidade. Maturidade, liberação de ilusões. Agora temos outro... Estrada, porque se torna mais significativo ter um caminho, uma estrada e agora uma rodovia. Esta rodovia começa no nascimento, tem praticamente a mesma declaração de crescimento, mas esta rodovia leva a um estado indefinível que chamamos de sabedoria, um objetivo inalcançável lá em cima. Sabedoria. Como medimos esse padrão? Como você pode ver, o padrão de sabedoria, novamente, é muito plano. O processo Gateway, se você usar as ferramentas, leva você novamente a uma curva cada vez mais alta que leva à sabedoria. Não quer dizer que você chegará a essa sabedoria total. Como você mede isso? Isso é medido ao longo da escala de suas ações, o que você faz, pensa e é ao liberar as ilusões das quais você se livra. Descartar e entender, essa é a medida da sabedoria, a medida da sabedoria. Novamente, uma linha plana em comparação com esta linha de crescimento proporcionada pelo que você está envolvido agora, Gateway. Finalmente, o mais difícil de definir de todos é o que já tentamos dizer, e isso é liberdade. E geralmente aqui, a liberdade pode ocorrer em algum lugar onde você já passou dos 21 anos, passou da idade de votar, ou seja lá o que for, e isso é novamente uma linha reta. Olhe para essas linhas retas, e aqui sabedoria, maturidade, inocência, liberdade. E a liberdade de que estamos falando está tão fora da escala que eu nem consigo medir. Isso é talvez uma polegada em 100 mil milhas. Como isso é medido? Como medimos essa soma na direção da liberdade? Isso é um compêndio desses 3 padrões de crescimento, desses 3 padrões de desenvolvimento. Essa é a liberdade. Como expressar essa liberdade para você individualmente? Eu não pensaria em sequer considerar seriamente como, por sua vez, definir liberdade para você. Posso para mim, mas não posso para você. Essas são as caixas em que todos estamos. A liberdade é sair dos limites dessas caixas, da sua caixa, da minha, seja qual for. Essa é a melhor maneira que posso descrever o que é liberdade. Então, de qualquer forma, eu me diverti com o meu gráfico. Deixe-me ir para cá.
Então, talvez de alguma forma, isso lhe dê uma ideia do início para você do Gateway. Onde você está, como você está, por que você está, são os assuntos que você investigará em sua exploração de sua própria consciência. Agora, há vários outros pontos que acho que você deve estar ciente. Temos uma afirmação, como você, espero, já tenha lido a esta altura. E ela diz uma declaração, uma afirmação de que você é mais do que seu corpo físico. Mas há outra parte disso e muitas pessoas dizem o que isso significa. E essa declaração é para aqueles que me seguem. Gateway, o processo em si, é uma unidade em evolução, um padrão em evolução. Você está seguindo algumas, mais de 4.000 pessoas que passaram pelo processo Gateway e contribuíram com sua experiência nisso para o que você trabalha. As ferramentas que você usa, elas são um produto. O que você faz e como responde dentro do próprio processo Gateway é utilizado, é incorporado neste modo de treinamento para aqueles que o seguem. Então, por sua vez, você faz sua contribuição, assim como está trabalhando com as contribuições de todos aqueles que o precederam. Para aqueles que te seguem, você deixará sua marca, sua contribuição para o sistema de treinamento The Gateway. Acima de tudo, o que quer que você faça é um processo divertido. Se você perder a diversão, perdeu tudo. Então, tudo o que posso dizer é, enquanto você aprende as ferramentas, enquanto aprende a usá-las, torne isso alegre, divirta-se. Vá trabalhar agora. Go to work now.